A gente vai passar aqui, vamos mudar um pouco a ordem da nossa fala, vamos passar a fala para a nossa companheira Simone, que vai conversar conosco sobre o Fórum da Maternidade, uso de drogas, convivência familiar e a relação com a rede de proteção. É sua palavra, Simone. Bom dia a todos e todas. Eu sou Simone Brasil, sou assistente social da Maternidade Carmela Dutra. Atuo, né, com essas mães, mulheres usuárias de drogas, crack, especialmente, que tem sido um grande problema, uma grande questão no município do Rio de Janeiro, e também membro do Fórum de Maternidades. Venho representar hoje o Fórum no lugar da Márcia. Né, o nome dela saiu aqui no folder, mas eu queria dizer para vocês não criar expectativas, né, porque a Márcia... substituir a Márcia, para mim, tem sido um grande desafio. E, além da Márcia, né, tá no primeiro momento da apresentação, também isso tem sido, vai ser um pouco difícil, mas eu espero que a gente transcorra nesse momento com tranquilidade para poder explicar para vocês, mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência enquanto assistente social da maternidade, mas também como isso se dá e se deu ao longo desses 5 anos, com o apoio e a participação no Fórum de Maternidade. Eu não sei, aqui vai ser... Será que eu pulei muito? Só para ver se... vai logo no início. Pronto, agora é só apertar para baixo. Né? A gente primeiro tem que se entender com os botões aqui, né? Então, assim... O título já diz assim, a atuação das equipes, né, da equipe multiprofissional e o dilema da judicialização. O tema já diz, né, 2 momentos que são cruciais para a equipe, para esse tema de modo geral, que é a atuação das equipes e o processo todo de judicialização dos casos, em que se dá essa judicialização, como se dá e que confronto isso dá e o desgaste que isso se dá. Então, a gente tem, nas fotografias aqui, nas imagens, mulheres, né, negras, mulheres pobres, uma mulher pobre ali em situação de rua, uma mulher branca com seu bebê, algumas interrogações com relação a essa maternidade, a esse vínculo, e é sobre essas questões que a gente vai transcorrer agora. O nosso parâmetro legal, o que a gente tem de fundo, o que permeia, né, o nosso parâmetro que a gente tem sempre em mente nas avaliações dos casos é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em pensar quando você recebe uma situação de vulnerabilidade, em situação de risco social, de extrema pobreza, você tem uma criança, né, que goza dos seus direitos fundamentais. Então, a gente tem o Estatuto da Criança ali demonstrado, e a gente tem também o seguinte, que toda criança deve gozar dos seus direitos fundamentais sem discriminação, de qualquer categoria, raça, cor, né, situação familiar, socioeconômica. Então, aquela criança que nós recebemos, que acaba de nascer, a gente tem que ter, né, nas nossas avaliações, esse parâmetro legal, que ela é uma cidadã e ela tem seus direitos fundamentais garantidos. E aí você pensa, e a mulher? Quem é mãe? Quem é essa mãe? Quem é essa mulher? Né? Eu fiz minha dissertação de mestrado em 2015 e eu estudei muito sobre essa situação e eu me debrucei sobre o direito da criança, mas
eu privilegiei estudar o direito dessa mulher, de descobrir quem é essa mulher, e hoje, né, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, que coincidiu um pouco essa fala, do que repousa sobre o estudo, né, que eu fiz em 2015. Quando você tem uma situação de risco, de vulnerabilidade, eu não gosto muito de usar essa palavra risco, porque ela depende muito do teu ponto de vista e que ponto de vista você está olhando essa situação, que risco é esse, né? Mas aí a gente termina no dia a dia multiplicando essa questão da fala do risco. Mas quando você tem essa situação, digamos, um risco, entre parênteses, né, entre aspas, que medidas você tem, que órgãos de proteção você tem para você acionar quando você identifica uma criança que está numa situação de vulnerabilidade, em que você precisa tomar uma medida de proteção maior. Aí você tem o Conselho Tutelar, que seria a sua primeira instância ali na maternidade, quando você tem a família e a rede de proteção ali na área da atenção primária já mais fragilizado, você tem o Conselho Tutelar, que você aciona imediatamente. E você tem a vara da infância e da juventude, outra medida quando se trata de guarda, quando se trata de uma medida de proteção maior, quando essa criança quando você verifica nessa avaliação que não há outro caminho de colocação dessa criança na sua família, de proteção dessa criança na sua família, você tem que acionar realmente a vara para uma medida maior. Quando se fala de guarda, né? Quando se fala de abrigamento, de acolhimento institucional. E aí você tem uma outra questão que permeia, que vai nortear a sua atuação, que é o direito à convivência familiar. Então, você tem os direitos fundamentais da criança, você tem os órgãos que protegem essa criança, e você tem um outro parâmetro fundamental, que é uma diretriz para a nossa avaliação, que é o direito à convivência familiar. Essa criança tem direito a viver na sua família. Então, quando se tem essas situações complicadas, cadê a família? Existe a família? Essa criança tem uma família. Essa criança tem... Qual é a rede de família que essa criança tem existente, né? E aí você busca essa família, porque essa família ela precisa estar ali, você precisa respeitar isso. É o direito à convivência familiar. Mas até agora eu estou falando da criança, né? O tempo todo da criança. E a mulher? Ela tem o direito a conviver com seu filho. Mas pode ser que eu não tenha conhecimento total da legislação, pode ser uma falha nossa, minha, né? Existe algum parâmetro legal que garanta à mulher esse direito à convivência com seu filho, a convivência familiar? Existe? Eu não conheço, ainda não conheço. Se tem, né, eu preciso conhecer, porque eu preciso acionar esse dispositivo que garanta a essa mulher o direito dela ficar com seu filho, de estar com seu filho, né, e tentar garantir isso, porque eu sou simplesmente um assistente social. Eu sou só isso, um assistente social que está ali na base, avaliando essas questões. E quando se trata de criança, eu tenho uma força maior, porque eu tenho um arsenal de dispositivos legais para proteger essa criança. Mas essa mulher volta para a rua. Eu vivenciei isso centenas de vezes. Essa mulher vai para a rua, essa mulher volta para o território, né? Essa mulher volta para a comunidade. E se ela não aderir ao tratamento de HIV, de drogas, ela vai ficar, né, muito vulnerável. O perfil dessas mulheres, agora vamos falar das mulheres, né? Quem são essas mulheres de verdade, né? O que eu vejo nessas mulheres que chegam lá
É muito interessante que a gente está recentemente com um caso que ela apareceu muito fragilizada, e tivemos, não teve alternativa de acolhimento institucional para essa criança, porque outros filhos dessa família estavam muito vulnerabilizados, e aquele bebê que nasceu ano passado teve que ir para a instituição, e veio e nasceu outro esse ano. E ela apareceu a primeira pessoa que ela procurou na maternidade, depois do médico, né? Quer dizer, que o bebê nasceu em casa, com menos de um ano de pós-parto, né? Nasceu outro. E ela procura assistente social. Olha, eu te odiei. Ela abriu a porta e falou, eu te odiei quando você levou meu filho para o abrigo. Mas hoje eu te amo. Porque você fez o melhor para o meu filho e hoje eu entendo que eu precisava mudar. Agora, olha só, eu estou aqui com meu filho lá na UTI e eu estou fazendo de tudo para ficar com meu filho. De tudo. Eu já tirei meus documentos, já fiz isso, já fiz aquilo outro, e você percebe um movimento para essa mulher que está no 9º filho. Agora você vê assim, 9º filho, mas é um momento dela. Foi no 9º filho que ela acordou, que ela precisou entender. E ela, agora mais madura, com mais idade, ela pensa isso. Eu estou no meu 9º filho, eu agora preciso mudar. Só que a saúde já está mais debilitada. E a gente vê algumas comorbidades aí. Então, assim, quem é essa mulher que chega na minha sala e fala, ontem eu te odiei, hoje eu preciso de você, porque você, seja sincera comigo, eu vou perder meu filho? É muito difícil isso, você na prática, no dia a dia, ter que dar essa resposta, né? Então, essa mulher, ela está em situação de rua, às vezes não está em situação de rua, ela tem uma referência de comunidade, porque a gente pensa nessas mulheres em situação de rua, que ela está lá na Avenida Brasil, debaixo de um viaduto, mas essas mulheres estão nas mesmas condições dessas mulheres em situação de rua, numa comunidade, numa casa extremamente insalubre, só tem um teto, às vezes as paredes são feitas de latão de zinco, acho que não sei se esse é o termo, mas de papelão, de restolhos de obra, e elas constroem e dizem, aquilo é a minha casa. E, às vezes, eu vou lá, e eu vejo que é o espaço, é o território, e é a casa. E o engraçado é que, nas entrevistas, eu faço centenas de entrevistas ao longo do ano, e eu pergunto, vocês moram em casa própria, alugada ou cedida? Todas moram em casa própria. É interessante, né? Porque você, na questão de classes, você mora de aluguel, a maioria das pessoas, né, de classes mora de aluguel para conseguir um imóvel, né? Paga IPTU, tudo isso, e paga caro por isso. Essas pessoas moram em casa própria. Que casa própria? Que condições de casa própria? As condições insalubres de vida. Mas elas moram em casa própria. A gente registra isso. Se isso for para dados estatísticos, pois a população pobre mora em casa própria. E elas não têm a figura paterna. Estou acabando o tempo? Não. Eu fico muito preocupada por causa dos meus colegas que vêm depois, né? E se eu atrasar aqui, ai, meu Deus. A ausência da figura paterna é uma questão também que se coloca nas avaliações, porque se eu tenho, quando eu falo de família extensa, família ampliada, eu penso nesse pai também, né? E as mulheres, elas sofrem a violência na questão de gênero, porque o pai diz, só vou assumir se fizer teste de DNA. Mas eles não vão lá assumir isso, dizer isso francamente, né? Não tem endereço certo para o cartório registrar seu endereço ou telefone para poder depois fazer a busca. Simplesmente eles não oferecem àquela mulher um amparo durante a gestação, o pré-natal, e no parto também não estão ali, não visitam o bebê na unidade neonatal e vão-se embora. A mulher recebe a informação de que a situação dela está crítica, né, nas avaliações, o medo de perder o bebê, de tudo aquilo.
Então vai lá, procura alguém da sua família. Essa tensão que a mulher vive ao se confrontar, quando a gente fala dos dilemas multiprofissionais, lá no título, termina muito sendo da categoria de serviço social e psicologia. Multi, porque são 2, né? Mas termina, em alguns casos, sendo só do serviço social. E aí fica muito difícil para essa mulher conviver com essa situação. A ausência da figura paterna. E, às vezes, da família paterna. A ausência total, de vezes, de documentos. Essa população perde muito documento. Os documentos, às vezes, vêm rasgados, tudo picotado dentro de um saquinho, tudo que a gente consegue resgatar. É a história delas. Então, a gente consegue reconstruir, aí encaminha para o ônibus itinerante, né, a justiça itinerante, e começa a reconstruir aquilo. Aí existe a dificuldade de tirar o documento, porque não é só a facilidade que a justiça oferece de ter o ônibus, mas delas terem o dinheiro da passagem, porque elas circulam na comunidade com muita facilidade, mas não circulam na cidade com muita facilidade. E tem centenas de questões, então não tira documento. Eu tenho uma situação que uma criança, há 5 anos atrás, nasceu, a gente conseguiu tirar o documento da criança, porque a mãe não tinha certidão por meio da justiça, né, do judiciário, né, da vara da infância. Mas o outro bebê nasceu e a mãe ainda não conseguiu retirar o seu documento, ser registrada. E eu tenho a mesma questão. Então, assim, aí eu perguntei ao pai, o que aconteceu durante esses 5 anos que o bebê foi registrado, porque houve uma decisão do juiz para isso. Mas você não conseguiu tirar o documento, por quê? O pai conseguiu, mas ela não. Aí busca o serviço social, porque houve um caminho, houve uma abertura para essa possibilidade. E não conseguiu, porque apresenta para a gente ali... Não é porque ela seja relaxada, que a gente às vezes fala, é relaxada, desleixada, preguiçosa, não tem motivação para melhoras de vida. Mas quando a pessoa vai falando, a gente precisa limpar o ouvido, né, para ouvir isso. Isso, às vezes, faz a gente mudar a conduta que a gente vai dar, a decisão que a gente vai dar, daquela situação que, quando você julga do seu ponto de vista, você julga de uma forma. Quando você ouve, você muda a rotina, a rota daquela decisão, porque a gente simplesmente ouve. Então, ele fala centenas de coisas, a gente tem que dar abertura para outra possibilidade, mas o importante é que voltou e retornou para o serviço social, porque houve a possibilidade de uma documentação, e existe a dificuldade para a documentação. Existe também a questão da conservação dessa documentação. Como se conserva? Não tem armário, não tem gaveta, não tem casa. As casas não têm parede, não tem armário, não tem organização. Então, como é que eu guardo os documentos da minha casa? Dentro de armário, de gaveta, de plástico, de pastinha. Como essas pessoas são organizadas? Se organizam dentro das suas famílias, das suas casas. Então, isso reflete nos documentos. Reflete na identidade. Todas as identidades que eu pego, deixa eu ver a sua identidade, está comida pelo rato, está comida pela enchente. Isso, para mim, reflete as condições de vida. Saúde, para mim, eu trabalho na saúde, reflete as condições de vida. Então, tem a questão da documentação, que aparece, é simples, mas são realidades. O histórico de violações de direitos. Trajetórias marcadas pelas desigualdades de gênero e classe. Na minha pesquisa de mestrado, concluí, fiz tantos estudos, vi tudo isso, mas eu vi uma questão assim que ficou muito marcada. Eu fiquei com vontade de estudar doutorado, depois falei, não estou ficando velha demais, né? Já está chegando neto, vou deixar isso para depois. Mas uma questão que ficou muito marcada, e eu trabalho muito isso na maternidade, questão da violência sexual, é a violência sexual. Mulheres que estão na rua, elas sofrem violência, sofreram violência. Ontem eu atendi uma paciente que falou para mim, eu estou aqui por conta do sofrimento que eu sofri em casa, que eu tive em casa. A minha mãe incendiou a minha casa comigo dentro. Como eu volto para lá? Então, assim, só pontuar que
as condições de violência são muito presentes na vida dessas mulheres. E muitas delas têm o desejo de ficar com o bebê. Outras não desejam ficar porque reconhecem as suas debilidades, fraquezas, dificuldades, até mesmo com relação ao vício, à dependência. E elas dizem, eu prefiro não ficar porque eu não consigo ultrapassar o meu desejo pela droga, e eu não vou cuidar. Então, isso, para elas, eu entendo isso como um cuidado. Mas outras querem ficar com o seu bebê, porque veem o bebê como a única oportunidade delas superarem as suas fraquezas, as suas... eu não gosto de usar essas palavras, mas elas vêm, né, por causa do senso comum. Mas elas tentam ultrapassar, às vezes, como a única potencialidade de se superarem, né? Eu vou pular isso aqui, que eu vou repetir um pouco. Essa é a contextualização dessas mulheres, né? Então, esse é o contexto dessas mulheres, mas também a gente vê, não só pela questão delas, mas pela questão do Estado, do sistema de proteção fragilizado. São mulheres que não são protegidas no território, vêm sem pré-natal, o pré-natal muito fragmentado, muito incompleto, mulheres com doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, que o tratamento não foi iniciado, mas não foi completo. O HIV tem ressurgido assim com muita potência. Isso tem nos preocupado, porque isso gera problema para as crianças também, além da mulher. Isso tem sido um problema sério. A fragilidade dos conselhos tutelares, dos CREAs, não só pela forma... o que eu quero pontuar aqui é pelas condições de trabalho que esses profissionais têm na rede, no seu cotidiano, as suas dificuldades de trabalho, falta carro, falta computador, falta isso, falta aquilo, estou na situação na maternidade, é urgente, eu não tenho carro, o conselheiro está assim, está assado. Então, isso é real, eu não estou falando de algo que eu estou falando que eu vivo, né? Que eu testifico ali no dia a dia. A relação hierarquizada, a falta de diálogo com a justiça, o medo de fazer uma pergunta ao judiciário, posso fazer assim, assim, assado, através de um e-mail, né, de passar um e-mail para um comissário, e aquele medo de enfrentar, de exposição, porque ao fazer isso você expõe e pode ter um resultado que você não gostaria. Isso causa, eu acho que esse diálogo com o judiciário deve ser fortalecido, essas barreiras devem ser diminuídas para fortalecer as equipes que estão na ponta, lidando com essas situações. A relação com as usuárias, uma questão muito séria. Elas, hoje, apresentam um certo receio de apresentar suas histórias nas maternidades com medo de perderem seus filhos. E, ao fazerem isso, elas se expõem a riscos maiores. Estão com HIV, não vão ter bebê na maternidade. Isso expõe o bebê ao risco da transmissão do vírus. Isso coloca ela numa situação de risco, porque ela não sabe qual é o seu nível de carga viral. Ela enfim, o risco é muito grande. Aí elas vão ter, de qualquer forma, pode ter debaixo do viaduto, pode ter em casa. Elas podem ter um descolamento de placenta, elas podem ter centenas de coisas. Então, fica um parto desassistido. Essas crianças terminam nascendo, às vezes, prematuras, com problemas decorrentes da droga, desassistidas na questão neonatal. Então, assim, o receio e o medo de se aproximar da maternidade, por medo de perder seus filhos, isso causa, para elas, um problema maior. E um problema que tem surgido, ou ressurgido, não sei qual a palavra certa, mas é a entrega de seus filhos para pessoas de forma ilegal, burlar a lei. A gente tem ouvido, né, situações de entrega de bebê para A e B, e isso coloca as crianças também em situações de risco. E fora, né, a questão da venda, da circulação de crianças, né? E qual é a questão do fórum, para terminar?
o Fórum de Maternidades, ele surgiu em 2013 para levantar essas questões, para diminuir esses impasses, para pensar sobre isso. E foi um espaço que, desde de 2013, que vem associando atores de todos os setores da sociedade, como assistentes sociais de várias maternidades, técnicos de outras categorias, juizados, defensoria, promotorias, e liderado, né, pela Hilda Correia, pela Márcia Vieira, que são pessoas de alto nível de reflexão. Começou com o debate de população de rua, em que essas pessoas estavam denunciando a retirada compulsória dos seus filhos. E aí depois a gente foi trabalhando no fórum essas questões e a gente foi verificando o afastamento compulsório, mudando essa questão da retirada compulsória para o afastamento compulsório e trabalhando para dar fortalecimento às equipes no seu dia a dia, para diminuir esse fosso entre justiça e as equipes que estavam na ponta. Ao longo desses debates, né, agregou também outros atores que a gente alcançou, foram as academias, né, são os pesquisadores que começaram a estudar mais sobre o tema, pesquisas apareceram, TCCs, dissertações, teses de doutorado, e outros profissionais começaram a se interessar pelo assunto. É um espaço plural, né, que hoje começou como... como é que foi? Oficina, né? E hoje tem o nome de Fórum, né? Fórum de Maternidade, Drogas e Convivência Familiar. Acontece toda terceira quinta-feira, de 9 ao meio-dia, e aí a gente tem debatido e tratado dessa questão. Os objetivos do fórum é exatamente isso, ultrapassar todas essas barreiras, criar essa discussão, esse diálogo entre os profissionais, e não só os profissionais, mas trazer também casos, diálogos entre as mulheres e familiares que vivenciam. Já trouxemos mulheres que perderam seus filhos e também foram acolhidas no Espaço Elos, que a gente vai rapidinho passar lá na frente. A contribuição do fórum foi também com relação à avaliação constante desse contexto de políticas públicas. A gente tem pensado na questão de políticas públicas e um espaço de reflexão e produção dessas pesquisas, a aproximação com as equipes técnicas de outras varas e a infância, né, do município do Rio de Janeiro. Essa parte que está em vermelho eu já falei, né? Assim, a gente tem percebido a diminuição da chegada dessas mulheres, mas a gente pergunta onde estão essas mulheres, se essas mulheres existem, mas, curiosamente, a gente tem percebido eu não sei se é o contexto social agora, mas elas têm ressurgido, mas com outras características na maternidade. E aqui a gente tem algumas fotos, né, de alguns encontros que nós tivemos, de alguns seminários. O fórum também teve seminários, tivemos também um convite, né, de inauguração do Espaço Elos, que foi um espaço muito importante, e 4 meses depois, com a entrada do atual prefeito, ele foi desmontado, né, desativado, mas acolhia mulheres que tinham o desejo de ter seus filhos, ficar com seus filhos, um espaço riquíssimo, e tinha um valor positivo muito grande. Esse aqui é o Espaço Elos, tá? Essa mulher está dando depoimento da chegada dela, a reunião como acontece, e meu muito obrigada a vocês.